Olá, bom dia. Uma notícia de frente desta quinta-feira, dia 23 de julho, está no ar. Seja bem-vindo, participa aqui com a gente. Agora são 6 horas e 5 minutos. Bom dia, Lúcio, tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Paulo, tudo bom? Como não? Bom dia a você, Nayara. Bom dia a você, Lúcio. E a você também, que nos prestigia já agora no início da manhã com notícias de frente. Vamos ao GD, então, ao portal Gazeta Digital, falar dos casos de coronavírus. A gente que sempre começa a notícia de frente falando desses casos. Olha só, Mato Grosso registrou 42 mortes e mais de 1.500 casos de contágios nessas últimas 24 horas, ou seja, novos casos, né, nas últimas 24 horas. A gente tem aí o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, falando dos casos do coronavírus. São 38.931 casos confirmados da doença, 20.498 recuperados. Temos um número, infelizmente, de mortes que chega a 1.474 mortes e a taxa de ocupação nos leitos, que foi para 87,96%, 56 leitos de UTIs disponíveis. Sabe, o que me chama a atenção é o seguinte, Lúcio e Paulo. O DF hoje divulgou o balanço do Distrito Federal, falando das 1.074, se eu não me engano, 1.070 mortes registradas no Distrito Federal. E que, diante desses casos, e que não chega nem a 80% de leitos de ocupação de UTI, o distrito anunciou que vai instalar um hospital de campanha. Para quê? Qual que é o objetivo de... Não, é ter leitos para todo mundo. Pois é. Já que os números só vêm crescendo no Centro-Oeste. Ah, mas aí é uma perspectiva... Avaliar, uma medida arriscada, não é? Eu sinto falta, eu não sei se os gestores já pensaram nisso, talvez fosse necessária, olha só, uma medida... Veja bem, se existisse uma organização nacional do governo federal ou algum governador tomasse a dianteira desse processo, por exemplo, lá no DF, digamos que lá que as coisas estejam bem calmas, né? Esteja sobrando. Lá, pega outro estado aí que esteja também bem tranquilo. Por que não se faz aí uma espécie de bolsão e se organiza, não é? Todo esse contingente de UTIs que estejam vazias, desocupadas, e aí aquele estado onde estiver precisando faz um trabalho de intercâmbio, fornecendo, emprestando, alugando, ou doando, ou vendendo, enfim. Porque aí a gente sabe que tem estado que está bem avançado, que não tem. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, lá estão desinstalando o hospital de campanha. Tem estados aí onde está bem avançado, onde já o pico já está em declínio. Por que não se faz um trabalho, então, se monitora isso, que nem quando você vai na farmácia buscar uma medicação, essas redes, não é? Farmácia que tem várias unidades aí. Lá ele busca, olha, eu não tenho esse medicamento aqui, mas na minha outra filial tem. Por que não se faz isso com relação ao contingente de UTIs? Porque se fizer isso, por exemplo, dá para se monitorar onde que tem a oferta, traz para onde que tem procura. Aí faz a negociação, vende, aluga, enfim. Eu acho que poderia ser uma saída isso aqui. E o problema maior nosso aqui o hospital de campanha, se tivesse aí para aumentar o número de leitos, iria ajudar. Mas o maior problema nosso aqui foi que os governantes não falam a mesma língua. Prefeito de Cuiabá não se entende com o governador, é isso? Rondonópolis e Carlos do Pátio, então, nem se fala, né? Ele não quis lá cadastrar os leitos de UTI, ele mesmo falou isso, né? De que a obrigação aí não era de Rondonópolis de atender os pacientes das cidades vizinhas, que essa obrigação era do governo do estado, é isso? Então, o problema aí dos governantes não falarem a mesma língua acabou agravando ainda mais
essa situação. E aí é o seguinte, aí vem uma montanha de dinheiro, e aí é o seguinte, aí quando começam a fiscalizar, eles começam a reclamar. Agora é o seguinte, até o governador Mauro Mendes está reclamando da fiscalização, né? Mas na realidade, aí tem outra questão aqui nessa história aí do governador Mauro Mendes, falar, olha, o Ministério Público não precisava agir da forma como está agindo, né? Podia perguntar primeiro, antes de fazer ações espetaculosas, né? Aí é outra coisa, né? Tem outra coisa aí que está em discussão aí, não é isso? Então, mas o principal problema aí é de que eles não conseguiram se entender. Não conseguem se entender e não conseguiram até agora e acabou prejudicando e muito, né, a administração aí dessa pandemia aqui em Mato Grosso. E aí eu falei da UTI, né? Mas, por exemplo, o Mauro Mendes tem alegado aí que uma das maiores dificuldades aí do estado é encontrar medicamentos. Mesma coisa, se aqui não tem, em Goiás tem, por exemplo, Caiado, tem como a gente fazer uma negociação, você me vende, você me empresta, você me doa, enfim, liga lá, porque se tivesse uma organização, uma central nacional, o Ministério da Saúde, lá, o Pazuello, tivesse feito isso, e aí ele teria esse controle nacional. Olha, está faltando lá no Mato Grosso, então vamos tirar aqui de Goiás e levar para o Mato Grosso. Está sobrando no Mato Grosso, vamos levar lá para o Mato Grosso do Sul. E assim, até chegar a um contingente onde a calmaria viesse a reinar. E isso não está acontecendo, não tem esse comando nacional, não tem alguém para liderar isso, para ver uma espécie de almoxarifado, para ver exatamente aonde que tem, aonde que não tem, e fazer aí a mutação, né? Fazer o intercâmbio entre os estados. Deixei aqui ao GD de novo, ao portal Gazeta Digital, falar de doações na campanha, pedido do MPF para caçar Neri. Será julgado hoje, quinta-feira, o líder da bancada de Mato Grosso na Câmara Federal, o deputado Neri Geller, encara nesta quinta-feira, dia 23, o plenário do Tribunal Regional de Mato Grosso, que vai decidir se caça ou não o mandato do parlamentar por conta da irregularidade nas eleições de 2018. Nas investigações, sigilos bancários foram quebrados do deputado e de um de seus filhos. O MPF quer cassar o mandato porque o parlamentar teria cometido abuso de poder econômico ao patrocinar a campanha de 11 candidatos a deputados estaduais. Desses, 4 foram eleitos deputados estaduais. Das 11 doações feitas por Neri para 3 candidatos foram os maiores valores recebidos, em média 180 mil, segundo o MPF. A propósito disso aí, Nayara, eu até convido você que está assistindo aqui ao Notícia de Frente, o Neri Geller esteve conosco ontem no programa Opinião, falando aí sobre vários assuntos, dentre eles a gente abordou justamente essa questão do julgamento de hoje no Tribunal Regional Eleitoral. Estou até com um link aberto aqui, e eu convido você a acessar a página da TV Pantanal, do programa Opinião. Lá tem, na página da TV Pantanal, essa entrevista na íntegra, está mais nos últimos 10 minutos que a gente abordou isso com o Neri, que se coloca dizendo que está tranquilo, que já apresentou os recursos que tinha que apresentar e que ele acredita muito que vai dar tudo certo para ele, não é que ele vai sair ileso dessa acusação que lhe é imposta em função das eleições passadas. Mas não é o que diz o Ministério Público Federal. Nunca é, não é? E aliás, é difícil de admitir, inclusive. As acusações do Ministério Público Federal em relação ao deputado Neri Geller sobre os gastos na campanha são gravíssimas, gravíssimas. Inclusive em relação a um irmão do deputado Neri Geller sobre... Ao filho do deputado Neri Geller sobre os gastos de campanha. E a história é mais ou menos a seguinte, né? Lá para deputado federal, o limite de gastos era de R$2.500.000. Ele não gastou mais que isso. Ele gastou dentro desse limite. Me parece ali que gastou R$2.400.000, né? Dentro do limite, porque o teto era R$2.500.000. O problema é que o Ministério Público Federal
está entendendo de que as doações que foram feitas para deputados estaduais, né, um valor lá superior a R$1 milhão, teria sido uma forma para tentar driblar o que diz a lei, né? Driblar a justiça eleitoral, né? Então, a situação, ele diz que está tranquilo, mas a situação dele, né? junto ao Ministério Público Federal, não é muito boa, né? E ele fez o que tinha que ser feito. E segundo as informações que foram divulgadas, tem muitas provas, né, nesse processo contra o deputado federal Nery Geller. Olha, e agora vamos ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro falar lá do centro de triagem para a Covid-19 que foi instalado na Arena Pantanal, em Cuiabá, com capacidade para atender até 600 pessoas por dia. A unidade iniciou ontem um atendimento para servidores públicos para fazer aí alguns ajustes e hoje abre para o público geral e me parece que já está aí uma fila enorme, não é isso, Bruno? Rodando a Arena Pantanal, bom dia. Exatamente, Nayara, muito bom dia. Muita gente vindo aqui em busca do atendimento e tem muita gente confundindo que não vai receber atendimento e só veio aqui com o interesse de receber esse medicamento, esse kit, que é o kit da Covid-19. A gente está acompanhando aqui homens do Corpo de Bombeiros, o comandante, tudo bem? Muito obrigado em receber a nossa equipe. Uma expectativa, tem gente que chegou durante a noite, era por volta de 11h30, de meia-noite, e ficou até agora de manhã em relação a essa chegada. Qual que é essa recepção, essa ordem? Existe alguma fila diferenciada, especial ou não? A gente faz apenas a distribuição das senhas, essa é a nossa responsabilidade, bem como ajudamos a sociedade aqui, as pessoas que possuem necessidades de acessibilidade, né, para que a gente possa conduzi-lo até o local do centro de triagem. Nós liberamos aqui 200 senhas, conforme a orientação da comissão organizadora, e essas 200 senhas, elas já adentram para poder passar pelo centro de triagem. As outras 200, 201 até 400, elas só vão ser atendidas a partir das 10h30. Então, assim, a gente apenas entrega as distribuições de senhas, porém a priorização do atendimento é feito no centro de triagem. No momento que eles chegarem lá, né, já vai ter a priorização lá quanto à questão de gestante, PSD, né, que é o portador de pessoas com deficiência. Agora, as pessoas retiram a senha e aguardam para o lado de fora. Elas não entram, então? Então, para evitar aglomeração, o atendimento está sendo baseado na capacidade de 200 pessoas. Então, 200 pessoas adentram, essas 200 pessoas elas vão ser atendidas até 11 horas da manhã e as outras 200 elas vão ser atendidas a partir das 10h30, para justamente evitar aglomeração. Até porque muitas pessoas que estão procurando atendimento, elas possuem sinais e sintomas, né, de Covid. Agora, em relação a esse espaço também, é difícil de manter esse respeito de 1,5 metro, que é essa recomendação, né, comando? Sim, exatamente. A gente colocou vários bombeiros militares para poder fazer essa orientação de distanciamento, mas acaba que a sociedade ela acaba não tendo a preocupação maior em pegar a senha e acaba tendo esse descuidado momentâneo, mas a gente tem buscado alertar eles a todo momento. A gente já consegue ter uma ideia de quantas pessoas estão aqui hoje já esperando o atendimento, olhando essa volta que deu aqui em volta da Arena Pantanal? Eu acredito que em torno de 700 pessoas a 900 pessoas estão aí presentes na fila. É um número muito alto, né? Muito alto, exatamente. Muito impactante. Alguma outra recomendação de quem está agora acompanhando a Record TV logo de manhã e que está com a expectativa de vir até a Arena Pantanal? Alguma recomendação? Sim, o que a gente pode recomendar para que os pais e mães evitem trazer as crianças, né, para esse local, né? Até porque o atendimento é focado no público adulto, né, idoso. Eu acompanhei o senhor ali agora há pouco, a criança não recebe o atendimento, somente esse adulto, é isso? O atendimento é para o adulto, né? A criança não. E a criança realmente não é atendida, né? Porque na verdade os pais e mães eles trazem as crianças para poder acompanhá-lo. E a nossa orientação é justamente para que não traga,
né, tente achar uma outra alternativa que possa deixar a criança em casa ou com algum parente, para evitar que ele esteja nesse ambiente que é um ambiente de risco. Ok, muito obrigado mesmo ao senhor informando aqui logo de manhã, informações ricas, na verdade, que ajuda o mato-grossense que está a caminho da Arena Pantanal. O que vale ressaltar, Nayara, que esta ação ela é voltada aos 141 municípios aqui do estado de Mato Grosso e não somente aqui na nossa região metropolitana. Eu conversei logo de manhã, quando cheguei aqui, era por volta de 5h50, a senhora Alvina. Ela chegou aqui meia-noite e foi a senha número 1. Já está lá dentro da Arena Pantanal. Vou tentar ouvir mais algumas outras pessoas que estão aqui acompanhando, aguardando atendimento. São várias pessoas, na verdade, que chegaram, outras durante a madrugada. O senhor chegou logo que horas aqui hoje? Cheguei, era 10:06. 10:06. O senhor já pegou uma fila lá em cima, né? Lá em cima. E qual que é a expectativa? O senhor vai receber atendimento? O senhor vai retirar algum remédio? O que é? Não, vamos ver, receber atendimento, né? Um sintoma? Sintoma. Já tem alguns Levinho. dias? Tenho em 6 dias. Em relação ao atendimento aqui, de ficar com essa fila, o que o senhor achou? Vamos andando aqui, senão o pessoal vai ficar bravo com o senhor aqui. Não, normal, né? Tem que pegar a fila mesmo, né? Sim. Tá normal, de boa. Tá bom, então tá bom. Com qual o nome do senhor? Eduardo Augusto. Ok, esse Eduardo Augusto, muito obrigado. São várias pessoas e aqui, Nayara, são as pessoas que já retiraram as senhas. Eu vou conversar com elas aqui, as pessoas que já receberam essa senha e agora elas continuam aqui aguardando, né, o horário, já que está limitado o acesso lá dentro. Vou falar com o senhor aqui, como é que o senhor está? O senhor já recebeu a senha lá, tudo bem? Sim, bom dia. O senhor chegou que horas? O senhor já nem sabe que hora o senhor chegou, se foi de manhã, se foi à noite, né, porque já tem tempo que o senhor está aqui ou não? Não, eu cheguei cedo, agora 5h30 da manhã agora, né? E até agora não fomos atendidos, mas em nome do Senhor Jesus, até 10 horas da manhã a gente vai ser atendido. A senha, qual o número da senha aí? 293. Só roda pra gente ver a senha aqui. Essa é a senha então, 293. A senha que o senhor recebeu, o senhor já teve algum sintoma? Como é que foi? Sim, tive um sintoma no final de semana, né? Mas já estou bem melhor, mas eu quero fazer o teste para saber se está tudo ok mesmo. Alguém da família, algum vizinho teve um diagnóstico? Não, tá todo mundo comigo, a família inteira aqui para fazer o teste, para ver se alguém tá com esse problema, né? O senhor veio com todo mundo? Isso, a mulher e os filhos, né? Para fazer o teste. Mas uma oportunidade, né? isso, porque a gente não tem o dinheiro para pagar o particular, então vamos aproveitar essa oportunidade que o governo está dando para a gente aí para gente fazer, O senhor né? chegou a ver com quanto custa o exame numa outra? Sim, vi sim. Quanto? A custo só do teste rápido, o custo é R$150, né? Aí tem a tomografia que é mais caro, né? Então Aí, se fosse para fazer da família inteira, cerca de uns R$800 aproximadamente. isso mesmo, uns R$800, né? E nesse momento ninguém tem esse dinheiro fácil para gente gastar, né? A Então, gente aguarda que o senhor seja atendido lá então e que não seja nada demais, somente esse susto. obrigado, viu? Bom, Eu agradeço. Fica com Deus, muito obrigado. O senhor está ao vivo na Record TV, quer mandar algum alô para quem está em casa? Não, amém. Ficou ninguém em casa, né? Não ninguém em casa. Todo mundo aqui. Então, Nayara, é isso então. Falamos ao vivo da Arena Pantanal. Essa é a movimentação. Do lado de lá, são várias pessoas que estão indo em busca de retirar as senhas e aqui as pessoas que já receberam as senhas. Estamos ao vivo e continuamos com o mais fiel retrato do que vai ser o dia aqui na Arena Pantanal. Até que enfim a gente vê que o estádio está servindo de alguma coisa nesta manhã de quinta-feira, né? Tá fazendo o povo de palhaço, fazendo cara de madrugada, levando de madrugada. O senhor quer falar? O senhor quer, Quero. Tá fazendo o povo de palhaço, chega aqui, faz a ficha, aí tem que votar 10h30, 11 horas, nós tem que trabalhar. Como é que fala disso que ia fazer exame cedo? Mas essa é a senha, né? O senhor tem que esperar o atendimento, né? Tem que entregar, tem que votar 10h30, eu moro lá no Poção. A gente espera que o senhor receba o atendimento já aqui, tá bom? Obrigado. Essas são as diversas opiniões que são divididas, mas a gente aguarda realmente que tenha um atendimento aqui de qualidade a quem realmente merece e necessita do atendimento. Nayara? Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. O elefante branco, que era lotado, branco, agora gente. já não está tão branco mais, né? A arena ali está servindo para isso aí. Só que a gente observa que, Nayara, logo de manhã já está assim, imagina o resto, não é? No meio da manhã, como é que vai estar, na segunda leva dos outros 200. E aí eu pergunto para você, isso aí não é aglomeração? Não seria melhor aquilo que disse lá o diretor do Sindimed, o Sindicato dos Médicos, que deu a seguinte sugestão, né? Por que não levar esse tipo de serviço para os bairros, né? Você pega um bolsão ali no pé 90, atende aquelas pessoas ali, inclusive facilitando a vida de quem tem criança em casa, quer dizer, não tem que ficar tão ausente dos filhos,
Por que não leva isso lá para o CPA, para a região do CPA, faz um bolsão também ali, né, num verdinho da vida ali, que as pessoas possam ter mais facilidade e aglomerar menos. E aí você observa que já a essa hora, 7 horas da manhã, não é? Nem 7, já tem aí essa aglomeração e não sei se vai resolver um problema criando outro. E Paulo, diante do que você acabou de colocar, né, de descentralizar esse atendimento, a gente tem que reconhecer e relembrar aqui uma declaração do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, né, que remete à incompetência dos prefeitos, né, à falta de sensibilidade, à falta de respeito com os problemas que a população está enfrentando. Porque esse centro de triagem aí, ele está fazendo o trabalho que as prefeituras deveriam estar fazendo. E aí eu vou aproveitar a colocação sua para ilustrar o que eu estou colocando aqui. Você falou, olha, não era melhor colocar lá no bairro, no CPA, que a pessoa não precisa pegar ônibus, vai aglomerar menos? Por que é que a Prefeitura de Cuiabá não fez isso? Por que é que lá em Várzea Grande também não fizeram isso? Não é? Então é o seguinte, esse centro de triagem é mais uma vez, para cobrir a lacuna, né? A falta de trabalho das prefeituras municipais, que deveriam colocar essas unidades de saúde, que nem de pirona tem, como foi colocado aqui essa semana, colocar essas unidades de saúde para atender a população. Natural isso. É isso? Natural. Para atender a população. E dinheiro tem. Cadê o dinheiro? Vamos falar aqui de uma outra polêmica rapidinho antes do intervalo e antes do destaque de vocês. Está no GD, no portal Gazeta Digital, que o governador Mauro Mendes causou uma polêmica daquelas ontem com 2 instituições na manhã de quarta-feira. Durante uma entrevista à Rádio Capital, ele falou que o Ministério Público do Estado trabalha igual à polícia, que atira primeiro e pergunta depois em relação à fiscalização de possíveis superfaturamentos em compras do Estado e município. Aí ele falou, o Ministério Público tem que agir com seriedade, como tenho certeza que é sério. Se tem dúvidas, vai lá e pergunta para o gestor, pede esclarecimento antes de fazer aquela coisa espetaculosa, como algumas vezes já vimos acontecendo. Como se fosse a polícia, atira primeiro e pergunta depois, disse o governador. E claro que isso repercutiu de forma negativa com as 2 instituições, tanto o Ministério Público, que já tem resposta do chefe, José Antônio Borges, como também da Polícia Militar, que já tem nota de repúdio. E o deputado Eliseu Nascimento, que é um representante aí dos oficiais, dos militares, ele se pronunciou. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou do governador. Temos ainda o vídeo do deputado Eliseu Nascimento? Bom, daqui a pouco, mas tem uma manifestação do procurador-geral lá do José Antônio Borges, lá do Ministério Público. Ele diz o seguinte, que a fala do governador foi infeliz e coloca a polícia numa situação constrangedora. E aí, detalhando aqui o seguinte, foi uma forma infeliz dele comparar a polícia como se fosse uma polícia de abuso, autoritária. Aí a responsabilidade seria dele, né? Diz lá o chefe do Ministério Público. Ou uma conivência com abuso de autoridade que sei que ele não tem. Foi a declaração do procurador José Antônio Borges, né? Aí ele complementa. Por isso digo que foi uma fala infeliz e que acabou colocando a corporação, da qual ele é o comandante geral, numa situação delicada e constrangedora. E o procurador também fez outras pontuações aqui. O Ministério Público não é do governo e nem é da oposição, não tem partido. Ele faz a sua função de órgão de controle do Estado, seja de governos passados ou presentes. Acho que não era essa a intenção do governador, de atacar nem a polícia, nem o Ministério Público Estadual. E aí
o promotor José Antônio Borges, o procurador lá do Ministério Público, também coloca o seguinte: olha, a mesma coisa aqui no Ministério Público. Se algum promotor tiver em suas investigações cometendo eventuais abusos de autoridade, será responsabilizado, embora não tenhamos nenhum caso nesse sentido, disse José Antônio Borges. E ele coloca também que você não pode trazer exceções à regra, não é isso? Ou seja, de que todo mundo deve ser investigado. E ele reafirmou isso, né? Ele reafirmou isso. Falou assim: olha, tem que prestar contas, como qualquer outro poder. Não vejo como uma fala irresponsável. Talvez, aí tentou amenizar, né, minimizar, né, a declaração de Mauro Mendes. Talvez aí no calor, na pressão que ele está vivendo nesse momento de pandemia, o governador deve estar numa situação bem crítica politicamente. E reafirmou que o Ministério Público vai continuar fazendo a função dele, de investigar a aplicação do dinheiro público. Só que isso daqui tem uma outra questão aí como pano de fundo, né? É uma outra questão. O governador não gostou, ficou incomodado, né, com a declaração do procurador-chefe do Ministério Público sobre aquela questão de redução do 12º sem a queda na arrecadação. E aí o procurador do Ministério Público falou em oportunismo, se isso viesse a ocorrer. E o oportunismo aí seria de quem? Do governo do Estado. E de quem que seria? Quem seria o oportunista? Porque quem é que pode tomar essa decisão de propor a redução do repasse do 12º? Não é o secretário de Fazenda, Rogério Galo, que ele já disse o seguinte: olha, minha questão aqui é legal e é técnica. Se falou em oportunismo, o oportunista seria o governador Mauro Mendes. Então, embora não tenha citado o nome. Como? Embora não tenha citado o nome. Então, a questão de fundo aqui é essa. Né? Eu só quero citar... Agora, falar que a polícia atira primeiro para perguntar depois... É isso que eu ia falar. Pisou na bola. Eu não consegui entender. Inclusive, Lúcio, só rapidinho, Paulo, a polícia disse que se isso realmente acontecesse, o grande culpado ia ser ele, porque ele é o chefe do Estado, né? O chefe maior do Estado. Em nota, a polícia também repudiou essa fala do governador. E como seria isso aí, governador? Perguntar primeiro para... O senhor Lúcio, o senhor está roubando aí, vai perguntar para quem supostamente pode estar cometendo algum tipo de ilegalidade para depois agir? Mas isso em relação ao governo, né? Não, por exemplo, em relação à Prefeitura de Cuiabá, por exemplo, em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro, ele acha que deve investigar também, não deve? Aliás, é o seguinte, todos devem ser investigados. Eu acho que o Ministério Público tem que ser independente em todas as esferas, federal, estadual, não é, a PGR, porque se for primeiro avisar que vai fazer, ninguém faz isso, senão não vai achar nada. Os caras vão tomar... E o chefe do Ministério Público colocou a coisa nos seus devidos lugares. Falou: olha, o Ministério Público não é do governo, nem é da oposição. Até porque é o seguinte, ele tem que defender os interesses da sociedade. Até porque lá de Brasília veio uma montanha de dinheiro aqui para Mato Grosso. E o seguinte, os governantes têm que explicar o que estão fazendo com o dinheiro, sim senhor. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar reclamando. E o seguinte, o Ministério Público, Paulo Coelho, não pode chegar lá numa determinada repartição, numa secretaria de saúde, né? Bater na porta: por favor, nós podemos entrar? Escuta, nós podemos fiscalizar aqui? Olha, ele não é para perguntar, não. Se ele tem notícia de algo errado, ele tem que agir como age com todo mundo. Eu tenho que dizer o seguinte, que essa situação aí, olha, quanto dinheiro, ontem o Neri Geller teve lá no União, confirmando justamente isso aí, a dinheirama que veio para o Estado e além do que a arrecadação que o Lúcio, inclusive, falou ontem aqui, dos 4% de incremento aí na arrecadação. E para não dizer que não falei das flores, Nayara, eu sei que você já fez um gesto de karatê aí para encerrar, mas eu tenho que ser justo aqui também, você citou aí o Gilberto Figueiredo, ele mandou aqui, acho que mandou para outras pessoas também, mandou aqui no meu zap ontem ainda, dizendo quanto aos respiradores, né? Para onde que foi o dinheiro? Está aqui uma explicação, por exemplo, é bem rápido. Ele dizendo que o governo de Mato Grosso
pagou até 11 vezes mais barato na compra de 400 mil testes rápidos do Covid-19. Por exemplo, Maranhão pagou 199, Rio de Janeiro pagou 180, Piauí 130, São Paulo 57, Bahia 55 e o estado de Mato Grosso 17,83. Dinheiro público bem investido, segundo o Gilberto Figueiredo, fazendo uma comparação aí que o estado está otimizando os gastos públicos. Vamos correr rapidinho, saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, qual que vai ser o seu? O meu destaque de hoje é sobre algo que foi noticiado por vários sites ontem, dizendo o seguinte: laudo do IML diz que tiro foi disparado a 40 centímetros do rosto de Isabelle. Estou aqui com a notícia lá do portal Gazeta Digital, aí tem essa mesma notícia aqui lá no site Mídia News, e aí o seguinte, a gente viu imagens lá do diretor lá do IML, junto com a imprensa, não é? Da perícia técnica, não é? E aí é o seguinte, todos os sites divulgam essa informação, né? De que era de 30 a 40 centímetros, que o tiro foi de curta distância, que foi em linha reta. Agora é o seguinte, aí chega no final da tarde, o governo de Mato Grosso distribui uma nota à imprensa, dizendo o seguinte, de que isso não consta do laudo que foi entregue ao delegado. E aí, como que é? Choveu essa notícia para a imprensa? Não, porque não foi um veículo de comunicação que divulgou, foram vários. Então, a gente deixa essa questão aqui para reflexão. O que é que aconteceu, hein? E o seu, Paulo? Falar de Jair Messias Bolsonaro, que ontem, pela terceira vez, testou positivo para o coronavírus, para a alegria, deleite, gargalhadas da oposição, da esquerdalha, que ontem foi a forra. Aliás, ontem o que mais tinha nos tweets da vida, no Facebook, enfim, era justamente por conta desse teste positivo. Por quê? Porque o Bolsonaro é um garoto propaganda, lançou até um remédio, segundo a esquerda, que é a cloroquina, hidroxicloroquina, e o Bolsonaro já disse que está tomando a cloroquina desde quando teve o primeiro espirro, está tomando. Só que aí testou a primeira, continuou com Covid, testou a segunda, idem, e agora de novo. Vou estar conversando sobre isso aqui no meu destaque, trazendo mais detalhes. Ele começou a tomar a cloroquina então, desde... Fazendo, inclusive, comparações aí, umas comparações aí que... Ele começou a tomar cloroquina desde que pegou a gripezinha, é isso? Ele tomou cloroquina desde quando disse ter febre e aí tem tomado aí. Talvez faça sentido aí, viu, Nayara? Já que você está fazendo um gesto de karatê aqui. Chega. É legal aqui o gesto de karatê dela, para encerrar aqui. Mas aí, só para completar aqui, essa questão aí pode ser, eu posso até acreditar nisso, que tenha sido graças à cloroquina que ele não foi internado, que não teve complicações aí. Mas... a gente fala mais no seu destaque, então, sobre esse assunto. Vamos correndo para o intervalo. Na volta tem a notícia de frente e a sua participação, porque tem muita gente participando aqui com a gente.